Tá dando um recado aqui, o que é? É porque começou a gravação, Maju. Eu iniciei a gravação, Maju. Era para ter feito antes das filmes da fala, mas aí eu me perdi, perdão. Tá bom. Enfim, eu sou orientada do Marcus, eu pesquiso Islã e terrorismo e revolução na Argélia. E aí vou falar um pouquinho, já vou até pontuar uma questão que a gente, acho que com certeza vai aparecer na fala da Andresa também, na do Pedro talvez. Escolher linha é um processo que não é muito óbvio, assim. Às vezes tem pesquisa que você bate o olho e fala, nossa, essa pesquisa é totalmente culturas políticas. Só que, na verdade, tem muitas interfaces entre as linhas e a gente acaba escolhendo, no final das contas, a nossa decisão é muito informada pelo orientador que a gente quer, por exemplo, né? Se você quer um orientador que é da linha de culturas políticas, a sua linha você tem que ser aprovado no processo seletivo de culturas políticas, né? E, por exemplo, a minha pesquisa, acho que quando a gente bate o olho nela, ela parece muito mais culturas políticas do que social da cultura, mas sempre tem alguma coisa que você consegue encontrar ali para fazer essa justificativa, né? Que, inclusive, eu não sei se todo mundo viu, mas vocês têm que colocar no projeto, né, uma justificativa, e essa justificativa geralmente ela tem que demonstrar a inserção da sua pesquisa na linha a qual você está concorrendo. E aí, tem uma sugestão para vocês, no site do programa, historia.fafish.fmg.br. Vocês conseguem encontrar, lá na parte pesquisa, linhas de pesquisa, vocês conseguem encontrar uma descrição das linhas e uma lista de professores que compõem essa linha. Então, vocês vão fazer o quê? Eu já sei que orientador que eu quero. Às vezes já pesquisa com esse professor, ou você já conhece o trabalho dele, já quer pesquisar com essa pessoa. Verifiquem, né, de que linha que esse professor é. Acho que a gente só tem um professor que é de 2 linhas, que é o Douglas Átila. Se não me engano, ele é o único, mas pode ser que tenha algum outro. Vejam qual que é a linha desse professor e tentem encaixar a pesquisa de vocês ali. É isso, né? Não é uma divisão muito certinha, tem uma linha bem tênue entre as linhas aí. Até a ciência e cultura, que é um pouco mais clara, ainda tem muita interface com as outras. Então, eu não vou ler tudo aqui, porque é um textinho bem grande que tem, mas vocês conseguem encontrar lá a descrição da linha. E aí, por exemplo, a linha de social da cultura pontua algumas questões que dá para inserir várias pesquisas nisso, assim. Que por exemplo, quer ver? Vou até encontrar um trechinho específico aqui que eu acho que pode ser interessante. Que a história cultural permite examinar como a realidade social foi construída e desconstruída e reconstruída a partir de percepções de vários grupos sociais. Então, tem várias... fala da articulação da experiência e a liberdade da ação humana, como que a gente pode aprender isso pela história como conhecimento, que parte da ideia de cultura e memória como universos simbólicos, onde são elaboradas experiências históricas. Fala que tem uma preocupação, enfim, coloca lá qual que é a preocupação da linha e etc. E aí vocês podem, eu recomendo muito que vocês usem esse textinho para fazer a justificativa do projeto de vocês, porque está bem colocado ali o que é a proposta dessa linha de pesquisa. E aí, não se preocupem se vocês pensarem, tipo, nossa, minha pesquisa é muito claramente culturas políticas, eu vou ter que tentar para culturas políticas, ou é muito claramente social da cultura, eu vou ter que tentar social da cultura. Não é tão fechadinho assim, sabe? Dá para pegar uma faceta ali da sua pesquisa que se encaixa na linha que você quer. E aí tem lá também a lista, né, de professores. Essa lista aí, só para dar uma ideia para vocês, né? O Alexandre não está pegando orientandos mais na UFMG esse ano, porque ele transferiu. A Vanicleia, se não me engano, também não. Ela pegou esse ano agora, mas eu acho que ela não vai pegar mais, eu não tenho certeza. É uma boa conferir isso. Aí, olha, o Paiva, o Zé Newton, são professores que têm, igual a Andresa colocou aí nos comentários, né?
o ideal é que tenha um limite de orientandos, mas às vezes esse limite tem que ser ultrapassado. Isso vai depender muito da reunião do colegiado na hora de definir os orientadores. Mas, por exemplo, o Paiva e o Zé Newton são professores que têm muitos orientandos. Mas, assim, nada impede de pegarem mais também, né? Isso tem que ser conversado. Tem professores que estão em processo de aposentadoria, então isso tem que ser verificado. E aí, antes do processo, já tentem pensar aí 2 ou 3, pelo menos, professores que poderiam orientar vocês, porque no processo seletivo vocês vão ser perguntados sobre isso. Eu vou passar a palavra para a Andresa, então. Aí, se surgir mais alguma dúvida sobre essa linha específica, depois vocês podem perguntar. Obrigada, Maju. Boa tarde, gente. Tudo bem? Bom, eu sou a Andresa, como vocês podem ver aqui, sou doutoranda em História e Culturas Políticas, com a orientação da Ana Paula Sampaio Caldeira, né, nossa diva da graduação. E bem, né, eu pesquiso atualmente a Academia Brasileira de Letras. Estou tentando mapear um pouco o discurso de nação e o discurso de nacionalidade, né, e nacionalismo, por consequência, que a academia vai defender na década de 1940, a partir das publicações de um periódico literário chamado Revista Brasileira. Estou em processo de qualificação, por isso as olheiras, então, por favor, não reparem, tá? Enfim, quando o Pedro, né, veio com a proposta, com o Caís, inclusive eu queria parabenizar, né, a intenção, assim, a própria ideia do Caís. A gente nunca teve esse tipo de evento, não que eu tenha sabido, por exemplo, pelo menos, né, desde que eu estou no mestrado, e eu acho que é muito importante esse tipo de comunicação, principalmente para aproximar a pós da graduação. Eu tenho a sensação, às vezes, de que a graduação está muito distante da pós, e a pós está muito distante da graduação, e acaba que são dois setores complementares que não se dialogam, né? Então, esse tipo de proposta é sempre muito bem-vinda, acho que enriquece muito o departamento, e acho que convém fazer mais vezes, né? Até para que vocês tirem as dúvidas. E aí, pensando um pouco nessa proposta da pós em si, um pouquinho antes de falar da linha, eu só queria complementar uma fala da Maju, que eu acho que antes de vocês pensarem em tudo, em linha, em professor, em objeto, tentem pensar, né, no porquê que vocês querem fazer essa pós-graduação, né, qual que é a intenção em se manter no mestrado, para seguir no doutorado, né, se você tem objetivos profissionais, ou se você tem objetivo de pesquisa, objetivo acadêmico, né. Acho que é muito importante sempre levar isso tudo em consideração, até para a hora que você for refinar o seu projeto, né, apresentar a proposta para o UFMG. Como a Maju disse, tem uma questão em torno das duas linhas, tanto de social da cultura quanto culturas políticas, né? O pessoal lá do Pedro, da Ciência, Cultura na História, tem uma certa tranquilidade nesse sentido, que por que a Maju e eu falamos isso, né? São duas linhas muito concorridas, principalmente porque na UFMG hoje a gente tem uma tradição muito forte que é trabalhar a história dos intelectuais, da intelectualidade, esse fluxo, né, de construção do conhecimento, de discursos, narrativas, política, e geralmente a gente faz isso na culturas políticas, né, que é aí o grande cerne, né, da linha, né, tentar entender essas interseções, esses diálogos, entender essas nuances, né, entender de fato como que a história foi se construindo a partir dos feitos e como esses feitos são influenciados e influenciam a história, né. Acaba que História e Culturas Políticas é também uma linha de pesquisa muito ampla, eu acho, né, a gente consegue abarcar a política desde a política partidária, né, a política ali do campo de disputa propriamente dito, até a política no sentido abstrato, né, essa coisa da reflexão e da política nos detalhes. Então, acaba que é uma linha que abrange muito e, por consequência, é muito concorrida, né? Quando a Maju levanta essas questões, e eu acredito que o Pedro até possa falar sobre isso também, né? Quando a gente fala sobre pensar bem a linha, não é só no sentido de como o seu trabalho vai se encaixar nessa linha, mas é também como que a escolha da linha pode e vai, tá? Já adianto que vai. A escolha da linha vai influenciar no seu próprio desenvolvimento no processo seletivo.
né? Na linha de História e Culturas Políticas, inclusive, é muito comum. A gente vê várias pessoas que foram aprovadas, mas não com nota suficiente para ser classificada, né? E isso porque a gente sempre tem um número de vagas que é muito menor do que o número de ingressantes, né? De candidatos. Inclusive, existem anos em que sobra a vaga da ciência e cultura ou sobra a vaga da social da cultura e a gente puxa para culturas políticas para poder aceitar o máximo possível de trabalhos. Então, assim, acho que é interessante pensar nessa linha de pesquisa como essa forma estratégica, principalmente porque tem uma coisa que eu acho que a gente só tem dimensão depois que a gente entra na pós, tá, gente? A pós, ela não é tão limitada quanto a gente acha antes de ingressar. A gente, às vezes, tem muita sensação de que, nossa, se eu entrei em História e Culturas Políticas, eu só posso trabalhar com política, não posso ter nenhum diálogo com cultura. Ou então, nossa, eu entrei em História e Ciência e Cultura na História, não posso trabalhar política de jeito nenhum, não consigo trazer essa dimensão para o meu trabalho. E, na verdade, quando a gente está na pós, quando a gente está trabalhando com pesquisa, né, de uma forma geral, a gente vê que nem tudo é 8 ou 80, tá, gente? Então, às vezes, o seu trabalho pode ter ali uma abordagem política, uma abordagem social, uma abordagem cultural, mas isso é da história da ciência, né? Você está trabalhando o diálogo entre professores, entre historiadores, né? Não sei, ainda mais para quem trabalha com teoria da história, tem um diálogo muito produtivo com a ciência e a cultura, de uma forma geral, assim. Então, acho que, não sei se existe muito, né, a ser dito sobre a linha para além do que eu já disse. Convém só dar uma passada pelos professores, porque realmente nós temos nomes muito interessantes na linha, e aí tem um problema, né? Teve até, acho que foi a Fernanda no chat que perguntou sobre professores. Os professores de História e Culturas Políticas, gente, eles são bem concorridos, né? A gente está falando de professores que extrapolam em muito o número previsto ali de orientandos. E esse número existe, gente, justamente para que o professor tenha condições de orientar o seu trabalho. Não adianta nada o professor ter 15 orientando ali, ele ser o professor mais sinistro do departamento, que tenha o melhor tipo de produção, e ele não consegue orientar o seu trabalho. Tá? Então, essa média, ela existe para que a qualidade da orientação não se perca com o número de orientandos por professor. Maju, pode falar aí enquanto eu abro aqui a lista de professores? Rapidinho, lá nesse mesmo site também, se vocês forem lá em cima em equipe, corpo discente, e vocês, por exemplo, eu quero ser orientada pelo Eduardo Paiva. Aí vocês dão um Ctrl F lá, pesquisa Paiva, para ver quantos orientandos ele tem, porque tem uma listagem lá de alunos e orientadores. Não está 100% atualizado, mas dá para ter uma noção boa. Tipo, pesquisei aqui, o Paiva tem 10. O Marcuse tem 9. Então, é bom vocês darem uma olhada para ver as opções de professores, assim, colocar pelo menos uma opção que seja uma pessoa que está um pouco menos sobrecarregada, para não ter risco de vocês ficarem prejudicados com a orientação. É importante pensar nisso, gente, porque durante o processo seletivo de vocês, a banca vai levar isso tudo em consideração, né? Principalmente para quem chegar ali na fase de entrevista. Eu acredito que a maioria aqui vai tentar um mestrado. Então, o percurso, né? Você vai lá, você submete o seu projeto, faz a prova escrita, faz a prova de línguas e depois vai para a entrevista. E na entrevista, eles vão te perguntar quem você quer que te oriente, né? E aí é importante você pensar em nomes possíveis, porque se o seu trabalho for específico demais para um professor, e esse professor já está sobrecarregado na orientação, o departamento sabe que se esse professor não puder te aceitar, outro não vai conseguir te aceitar, isso pode impactar na sua nota de entrevista, né? A entrevista, ela não é só para pensar a viabilidade do seu projeto. Isso já foi feito lá na primeira etapa, gente, quando eles olharam o seu projeto, tá? Então, a entrevista é para ver a viabilidade da sua pesquisa, né? Você quer orientador X, mas se for o Y, será que rola? Se não rolar, já é um problema. Outra coisa importante de vocês prestarem atenção nas fontes. A Maju, o Pedro, né? A gente vai falar um pouco depois sobre o projeto em si, que vocês também têm que ter alguns detalhes, mas ter esse cuidado de demonstrar que vocês têm acesso às fontes, que vocês conhecem minimamente as fontes de vocês, né? Eu fiz meu mestrado, por exemplo, no período da pandemia,
E a minha sorte foi que todas as minhas fontes estavam disponíveis online, né? E se eu não tivesse, eu teria que me deslocar. É uma preocupação. Essas fontes estão aonde? Estão em Minas, estão no Rio, estão fora do Brasil. Isso tudo é levado em consideração na hora do processo, né? Principalmente na hora da entrevista. Então, vocês têm que se atentar para a viabilidade do projeto também, que passa desde a linha da pesquisa, a linha de pesquisa, até o objeto em si, né? Se ele é viável ou não, dentro do próprio discurso da universidade, de uma forma geral. É possível um professor que não está na pós, mas que está no departamento para orientar? Não, o Vinícius, o departamento ele tem uma orientação dos professores que estão aptos à orientação. Porque não é só o fato de você ser professor que te torna apto a ser um orientador, né? O professor ele tem ali uma escadinha hierárquica que ele tem que subir também. Então, geralmente o professor entra, aí ele vai começar orientando o projeto de iniciação científica. O primeiro projeto concluído já dá para ele a base de orientar a primeira monografia, o primeiro trabalho de conclusão. Terminou o primeiro. E aí, quando eu falo de terminar, é orientando, tá? O primeiro orientando a concluir, passar por uma banca de aprovação, torna o orientador apto a orientar um mestrado, a orientar um doutorado. Então, tem uma série de coisas, né? Você pode sim, por exemplo, você está no mestrado, você está pensando um orientador que nunca teve um orientando no mestrado, mas aí você tem que ver se ele já tem um histórico na UFMG, se ele já está apto a pegar orientandos e tudo mais, tá? Mas uma coisa que acontece muito e que costuma ser propositivo é orientador de outra instituição, você consegue fazer isso, né? Às vezes o seu orientador não tem tanta proximidade com aquele tema, mas você conhece um professor na UFOP, ou então em São João del Rei, em outra instituição que vai te acolher e vai topar te orientar no esquema de co-orientação. Mas isso tudo tem que ser acertado dentro do departamento. Você conversa com o seu orientador para que ele faça o convite interinstitucional, e aí toda a burocracia é desenrolada, tá? Mas existem possibilidades. Assim como, gente, existe também a possibilidade de você ter um projeto muito interessante para a UFMG, um projeto que tem tudo a ver com a UFMG, um projeto que a UFMG sabe que vai ser aplicado, um projeto que a UFMG sabe que vai ser viabilizado e que vai trazer um destaque para a universidade. E aí a universidade, eu até comentei no chat, né, ela pode dar uma forçadinha ali, tipo assim, esse professor já tem muito orientando, mas vamos encaixar mais essa pesquisa aqui que vale a pena, né? É tudo. É claro que aqui a gente vai falar de um geral, gente, mas cada caso é um caso, né? E é uma relação bem individualizada, assim. Mas acho que, no geral, do que eu tinha para falar nesse primeiro momento era esse. E aí eu vou passar para o Pedro, para ele poder fazer a apresentação da História e Cultura, Ciência e Cultura na História, e aí depois a gente fala mais objetivamente sobre a pós, o processo seletivo e o edital, tá bom? Gente, boa tarde, prazer. Bom, acho que as coisas mais importantes assim, já foram ditas, eu vou ser um pouco breve na minha apresentação da linha, só reforçar isso de que é bom vocês irem na cabeça com 2, 3 possíveis orientadores e orientadoras, porque isso é perguntado, e eu acho que é até uma boa forma de você entender um pouco das linhas, fuçar o latte dos professores que estão na linha, assim, isso dá uma clareza um pouco maior, porque no caso mais da linha da Maju e da Andresa, elas são mais confusas, mais genéricas, mas eu ainda acho a minha um pouco também, então dar uma fuçadinha lá ajuda um pouco, sabe? Mas, bom, eu sou o Pedro, eu estou no mestrado e eu pesquiso o Jorge Luiz Borges, que é um autor argentino, então minha pesquisa está no meio aí de história e literatura. Mas, bom, sobre a minha linha, Ciência e Cultura na História, ela vai tentar entender a cultura, definir a cultura, né, como um produto, a ciência, desculpa, como um produto cultural. Então, ela vai buscar entender a ciência na cultura, e o que eu acho muito interessante dessa linha é que ela marca muito uma questão, e eu acho que eu estou nessa linha até por conta disso, de algo multidisciplinar, né? Então, é muito presente nessa linha, então, a literatura junto com a história, a questão da saúde, do meio ambiente, e assim por diante, da filosofia. Isso é uma característica muito marcante dessa linha. Como eu falei, é meio genérico mesmo, acho que eu meio que só tenho isso para falar. Eu vou tentar passar um pouco aqui pelos professores, não sei se você já conhece ou se alguém pesquisa isso. Selecionei alguns aqui. Primeiro, a Ana Carolina Vimiero, que está mais focada na questão da história da ciência. Eu esqueci o último livro que ela publicou, depois eu pego aqui. Eu acho que é Mulheres Ciências do Cinema, algo do tipo.
Tem o Douglas Átila, que é o meu orientador, que atualmente está muito focado na questão com a literatura. O Eli Carvalho, que é muito focado na questão da história do meio ambiente, história da natureza. A Marina Duarte, que ela trabalha com a questão de gênero, com a questão de gênero e da sexualidade. O Mauro Kundé, que também é muito focado na questão da história da ciência e puxa um pouco para a filosofia também. A Regina Horta, na questão da história do meio ambiente. E a Rita, que é muito focada na questão da história da saúde e da medicina. Acho que, no geral, é isso. E também uma questão dessa linha também é que ela tem um grupo de estudos e também um periódico internacional. Mas eu acho que, no geral, é isso. Assim, eu acho que o mais importante, as minhas colegas já falaram, de já você ir com a cabeça com os orientadores. E só uma curiosidade também sobre o meu processo, como a Maju tinha comentado, meu orientador está em 2 linhas, né? Então, eu poderia escolher uma dessas para ir, assim. E eu deixei isso para o final, para decidir, quando eu estava escrevendo meu projeto. E acabei, depois de ler o Lattes dos professores e tal, eu entendi que talvez o meu projeto se encaixasse melhor na linha de ciência, justamente nessa questão de várias disciplinas e tal. Mas eu acho que, no geral, é isso. Não sei se tem alguma dúvida. Senão a gente pode puxar para explicar um pouco após, ou vocês já querem ir para o edital? Acho que é importante falar um pouco da pós primeiro, né, Maju? Sim, acho que a gente pode só dar um panorama geral, né? Uhum. Vou falando algumas coisas aí, se vocês forem lembrando também, vocês falam. Gente, nem todo programa tem isso, mas o nosso tem, nem toda universidade tem também. Mas a gente tem que fazer uma qualificação. Então, no primeiro ano de mestrado ou de doutorado, imagino que a maioria aqui vai tentar mestrado, né? Mas vai que tem alguém de fora. Primeiro ano de mestrado, ou os 2 primeiros de doutorado, o período que a gente tem para cumprir os créditos, né? São 20 créditos de mestrado, são 32 de doutorado, Andresa? Opa, 36. Isso. E esses créditos são, basicamente, disciplinas e atividades extracurriculares. Então, fiquem atentos a isso também, porque ajuda demais. No mestrado, por exemplo, a gente tem que fazer 20 créditos, mas a gente pode cortar até 5 com atividades extracurriculares. Por exemplo, participação na revista do programa, ou na revista do departamento, tem gente que faz estágio lá também. Organização de evento, apresentação, curso, tá? Mini curso, curso de extensão, etc. Ouvinte não, tá? Ouvinte em evento não conta, mas tem várias atividades extracurriculares que dá para usar. E assim, ajuda muito. Eu consegui cortar 5 créditos e me salvou demais, porque no segundo semestre eu fiquei bem mais tranquila fazendo uma matéria só. Porque, apesar da gente ter o primeiro ano para cumprir créditos e o segundo para dedicar à escrita, no primeiro ano você meio que já tem que escrever também, porque a gente tem que qualificar até o final do 3º semestre, no caso do mestrado. Então, até julho do segundo ano, né? E a qualificação depende do orientador, mas geralmente, né, ultimamente, assim, é um capítulo pronto, a introdução provisória e um plano dos outros capítulos. Então, dá bastante trabalho, assim, e a gente já tem que fazer esse processo de qualificação, idealmente aí na metade do tempo. E aí, se você é aprovado, você dá continuidade à escrita. Se você for reprovado, você tem que refazer a qualificação, né? Então, fiquem atentos a isso. Qualquer oportunidade de apresentação em evento, de organizar, tipo, de coordenar a STNFIs, de participar da Temporalidades, que é a revista do programa, de atuar na coordenação do EFIS, qualquer coisa dessas, vocês podem usar para cortar créditos de disciplina, e isso ajuda muito. Andresa, pode ir falando junto também. Eu só queria complementar que existe a possibilidade de vocês cumprirem algumas disciplinas até antes da pós, não sei se é viável. Eu fiz isso, né? Eu não formei na UFMG, eu me licenciei no UniBH e entrei na UFMG no mestrado. Eu lembro que antes de eu entrar no mestrado propriamente dito, eu fazia muita disciplina como ouvinte. O próprio departamento dá essa possibilidade, inclusive, né? Eu não sei, eu acho que independente de ser aluno da UFMG ou não, você paga por essas disciplinas quando você não é aluno da pós. Eu tive que pagar porque nem da UFMG eu era. Então, todo semestre abria e a UFMG libera lá um valor X que você paga de matrícula, é um valor só, não é um valor semestral, é só o valor da inscrição.
E aí você faz a disciplina como se você fosse um aluno matriculado. Então, você tem que entregar o trabalho, tirar a nota, você recebe um conceito por aquilo, e aí depois, quando você ingressa no mestrado, você pode abater esses créditos, né? E isso também ajuda bastante, porque tem uma coisa que a Maju falou, que eu acho que é importante, principalmente para quem for entrar no mestrado. Gente, o tempo é muito curto, é muita coisa para fazer em 2 anos, né? E é muita coisa para fazer em um ano só. Inclusive, eu sempre recomendo, assim, entrou no mestrado, faça o máximo de disciplinas que você conseguir, cumpra o máximo de créditos que você puder no primeiro ano, até para que você não fique engessado na pós-graduação por causa dos créditos, porque os créditos, eles são determinantes para você seguir ou não para o exame de qualificação. A sua qualificação, ela não é agendada enquanto você não cumpre os seus créditos. E depois da qualificação, você ainda tem o tempo de defesa, né? Lembrando que os 2 anos para o mestrado e os 4 anos para o doutorado é para isso tudo, né? Então, a gente sempre recomenda que a qualificação seja ali no primeiro ano para o mestrado e no segundo para o doutorado, justamente para que não comprometa o tempo de escrita do trabalho final, tá? Então, assim... Ah, e uma última coisa só, quando você entra no doutorado, né, para aqueles que eventualmente estiverem aí, o doutorado, ele tem um abatimento de horas do que você cumpriu no mestrado, horas não, desculpa, créditos do que você cumpriu no mestrado. Então, por exemplo, eu entrei no doutorado, automaticamente todos os créditos que eu fiz no mestrado, os 24 créditos que eu cumpri no mestrado já foram abatidos, porque eu cumpri na própria UFMG, né? E quem é de outra instituição também é só trazer a documentação que eles fazem, um abatimento de créditos. Então, você não precisa cumprir todos os créditos. E tem ainda as atividades que a Maju falou, que a gente ainda vai se aprofundar um pouco sobre isso mais para frente, tá? Mas é tudo bem conversado. Você tem outras possibilidades também. Eu, por exemplo, estou com 2 créditos devendo para o departamento para eu conseguir agendar minha qualificação. E aí, para eu não precisar fazer uma disciplina, a Ana Paula me convidou para ser assistente dela na disciplina que ela vai dar esse semestre. Então, aí eu vou lá, e em vez de eu cursar uma disciplina, eu ajudo meu orientador em uma disciplina que ele vai dar na graduação. E aí, isso também conta para o abatimento de créditos, tá bom? Ai, gente, eu esqueci o nome dela, desculpa. Não. É Júlia, Andressa, sem problema. Meninos, eu vou falar uma coisa aqui, mas se eu estiver errada, por favor, me corrijam. Mas é porque vários amigos meus já fizeram, dentro da graduação, matérias da pós, que são abertas para graduandos, para eles poderem fazer também. Obviamente que a carga de leitura é muito maior, é um modelo muito diferente, mas alguns amigos meus já arriscaram e fizeram. A Juliana, quando ela ainda era coordenadora do colegiado, ela explicou que essas matérias elas podem ser abatidas como optativas, mas aí eu acho que elas, além de serem optativas, também contam para crédito depois que você faz, se você ingressa na pós, por você já ter feito na graduação. Então, quem é da UFMG tem essa oportunidade também. No início do semestre, quando você estiver olhando as matérias lá que você quer fazer, dá uma olhada nas matérias ofertadas pela pós, que aí você se matricula na 4ª fase, se eu não me engano, quando você é graduando e matricula na matéria da pós. E aí você já pode abater, de repente ter um contato maior com um professor que é só da pós, se você talvez esteja cogitando fazer uma linha de pesquisa. Então, é uma estratégia também para quem está na graduação na UFMG. Sobre isso, eu cheguei a fazer exatamente o que você falou, Júlia, e cortaram agora esse crédito aí de uma matéria que eu fiz na graduação. Eu fiquei nessa mesma situação que a Maju. Agora, nesse segundo semestre, eu só vou precisar fazer uma matéria. Estou extremamente feliz com isso. E sobre essa questão também, eu acredito que em algum momento o programa deve mudar isso, essa questão dos créditos, né? Deve diminuir. Não sei quando, mas... Sim. Você sabe, Maju, se ano que vem já... Acho que ainda não, porque tem que passar por várias instâncias, né? Então, não sei se pro ano que vem já diminui, mas podia, né? Porque, só para complementar, tá tramitando uma proposta, na verdade, de reduzir um pouco o mestrado, né? Aliás, direcionar o mestrado, eu acredito, para uma coisa mais objetiva, porque existe uma diferença, né, entre uma dissertação e uma tese. A dissertação, ela funciona muito mais para você
dominar ali, né, as práticas de pesquisa, as técnicas de pesquisa, se desenvolver e amadurecer como pesquisador, né? Você aprende a definir o que é um objeto, a ler esse objeto, a interpretar uma fonte, mas você não propõe nada novo, né? Você não traz nada revolucionário num sentido mais amplo. Geralmente você faz isso no doutorado, né? Você traz uma tese, que é uma ideia nova, uma proposta que ainda não foi abordada, né? E depende de uma autonomia muito maior. E aí a gente está até falando disso, como que pro doutorado é mais tranquilo, gente, porque são 4 anos. Então, assim, para cumprir os créditos, eu tenho 2 anos, sabe? É um tempo muito maior. Eu vou fazer a qualificação, vão ter ainda 2 anos para eu poder concluir a para poder concluir o meu trabalho. A Maju tem metade desse tempo para fazer isso, para fazer mais ou menos as mesmas coisas que eu faço. Dá mais ou menos o mesmo número de créditos, o mesmo número de trabalho, né, a leitura, o tempo despendido. Então, está tendo uma proposta aí de reduzir um pouco o mestrado, deixar ele um pouco mais objetivo, para que vocês aproveitem mais essa experiência da pesquisa propriamente dita, do que ter que lidar com tanta coisa, e tanto crédito, e tanto evento, porque dependendo do orientador, gente, vocês ainda vão ter que participar de evento, publicar artigo, participar de grupo de pesquisa. Isso vai muito de orientador para orientador. Tem orientadores que compreendem a realidade do aluno e adaptam a experiência da pós ao que ele pode fazer. Mas já tem outros, gente, que vão pegar pesado. Então, é um processo muito desgastante para quem está no mestrado, né? Mas eu furei fila. Maju, desculpa. Tranquilo. Mas isso é importante mesmo, gente. Principalmente quem já estuda na UFMG, já conhece os professores. Não arrisca com o professor que vocês não deram muito certo, que vocês sentem que não são pessoas muito compreensivas, porque é muito fácil a gente ficar desgastado, a gente ficar esgotado, principalmente quem trabalha ainda. Olha, experiência própria, assim. Eu tenho muita sorte de ter um orientador extremamente atencioso, compreensivo, porque às vezes a gente não dá conta mesmo de fazer as coisas como elas deveriam ser feitas no mundo ideal, né? Mas, bom, basicamente é isso. Eu tinha até esquecido disso aí, mas quem ainda não formou, né, tá na graduação, aproveita para puxar alguma matéria da pós aí, porque se vocês conseguirem puxar essa matéria da pós e cortar 4 créditos, vocês vão ter que fazer só 12, ao invés de 20. Então, isso já facilita bastante, né? Vocês conseguem pegar aí, se bobear até tudo no primeiro semestre, caso vocês trabalhem poucas horas ou não trabalhem, ou então deixar poucos créditos para o segundo, que já vai ajudar muito. Eu tô olhando as perguntas, mas a gente responde no final, né? Para não ficar confuso. Pode falar, Pedro. Só uma coisa que eu queria ressaltar é que, tipo, a chance de cortarem o crédito é muito grande, mas só para avisar que também não é garantida, tá? Isso passa pelo colegiado, e o colegiado pode recusar, acredito que não recuse, mas, assim, só para avisar, né? E sobre essa questão da graduação, se alguém está pensando em fazer isso nesse semestre, eu recomendo que fique atento, porque começou a rolar um novo mecanismo, isso eu estou falando para a gente da UFMG, de uma matéria ser gerado com 2 códigos, um código da pós e um código da graduação. Então, tem o risco de vocês pegarem uma matéria que está sendo ofertada na graduação, na pós, desculpa, mas vocês pegarem com o crédito da graduação. E talvez nesse caso não corte, não sei. Teria que ver. Mas como vai sair para você com o código da graduação, talvez não role esse corte. Mas depois a gente pode ver isso, e se vocês quiserem entrar em contato, eu não sei realmente o que pode acontecer, mas é bom ficar atento. E só uma questão também que eu só queria colocar, eu não sei se é uma novidade pelo menos para mim foi, né? Eu não sei como isso é nas outras universidades, mas aqui no nosso programa, a gente tem uma matéria obrigatória, tanto no mestrado quanto no doutorado, né? Que é o seminário de dissertação no mestrado, o seminário de teses no doutorado. Eu acho que vocês levantaram a mão, acho que vocês querem falar sobre isso, não sei. Mas na minha experiência foi muito bom e produtivo. Foi bem legal ler os projetos dos colegas e ajudar os colegas, eles ajudarem no seu projeto. Eu achei isso algo incrível no nosso programa. Mas vamos ver se a Maju ou se a Andresa não vão criticar. Só rapidinho, Andresa, só apontar uma coisa. Eu achei ótimo também. Eu fiz com a orientadora da Andresa, achei assim, uma matéria excelente, ajudou pra caramba. Só que tem uma questão. Ela só é ofertada no primeiro semestre. Então, se você tá no doutorado, você não conseguir fazer no primeiro ano, não é ideal, mas você ainda pode fazer no segundo. Se você está no mestrado e você deixar fazer no segundo, sua qualificação já vai atrasar pra caramba, a matéria vai perder um pouco o sentido também.
E como ela é obrigatória, tem que fazer, e ela geralmente é ofertada à tarde. Então, quem trabalha, tenta ficar de olho aí para ver qual que vai ser o dia da semana e o horário ano que vem, se for possível. Tipo, quem trabalha em escola é mais fácil remanejar o horário de trabalho, né? Para liberar, geralmente na quarta à tarde, eu acho, para liberar para vocês fazerem essa matéria de uma vez, porque o ideal é fazer ela no início, para não atrasar tudo. Eu, na verdade, queria só comentar uma coisa, um assunto no chat, porque não sei se, acho que a gente podia tentar ir alternando as perguntas, porque estão tendo muitas perguntas, eu fico com medo da gente perder algumas. E aí eu acho que está um pouco nessa chave também, porque a gente está falando de como ingressar, né, e essas preocupações iniciais que se tem que ter. O Rafael perguntou se existe algum tipo de facilitação para quem está no FMG, e não tem. O processo seletivo, ele é igual para todos, tanto que o processo é às cegas. A banca só conhece o autor do projeto na data da entrevista, por razões óbvias, né, porque aí já não tem muito o que fazer. Mas até a entrevista, o candidato, ele sequer tem um nome no processo, ele vai receber um código, e esse código ele vai ser M e algum número se for mestrado, D e algum número se for doutorado. E você fica sendo esse código, tá? Então, assim, claro que quem já está na UFMG tem uma vantagem que eu acho que é natural, porque já tem um contato com os professores, né? Às vezes tem a possibilidade de fazer alguma disciplina, encontrar no corredor, trocar um papo, né? Ver se alguma ideia funciona, ter experiências anteriores em iniciação científica ou algo nesse tipo, né? Mas dentro do processo em si não existe nenhum tipo de diferenciação. Isso tanto para quem está em outra instituição ou quem vem de outro estado, tá? Porque tem gente perguntando também se pode vir de outro lugar e tal. E aí teve até uma pergunta lá atrás sobre as bolsas, que eu prefiro que a Maju fale depois sobre bolsas, porque ela entende melhor sobre isso, que a Maju já foi nossa representante discente e o Pedro é o nosso atual, né? Eles esqueceram. A parte ruim eles não falam, não, né? Eles já trabalharam aí na representação discente. Então, vou deixar essa parte para eles. Mas, até onde eu sei, a pós-graduação não oferece nenhum tipo de apoio residencial, né? O que ela oferece é a bolsa, né? Aí eles vão falar um pouco melhor sobre a bolsa para vocês, mas não é igual à graduação, porque na graduação a gente tem a FUNP, né? E aí a FUNP pode te dar uma série de benefícios para tornar o seu estudo possível, que na pós a gente não tem, tá? Porque se a gente for entrar aqui, gente, nas problemáticas da pós e essa toxicidade aí de acreditar que o pós-graduando consegue se manter sozinho, a gente não sai daqui hoje. Mas esses benefícios que o graduando tem na pós-graduação, a gente pode até conseguir através do que a gente chama de taxa de bancada, né? Que é uma outra instituição extremamente burocrática aí dentro do departamento, tá? Mas uma assistência propriamente dita a gente não consegue, não. Tá? Mas agora tem uma vantagem, pelo menos porque houve uma flexibilização das bolsas, isso eu já sei. Você não precisa mais ser residente na cidade onde você estuda para ser elegível à bolsa. Então, é muito comum, inclusive aqui na pós, a gente tem vários colegas que são assim. Eles passam no processo, vêm para a federal para fazer as disciplinas. Então, assim, tem gente que ou fica aqui o semestre, ou então fica fazendo ida e volta, né? Dependendo do quão longe estiver. Quando termina de cumprir as disciplinas, volta para sua casa e conclui o processo de pós-graduação do lugar de onde sempre residiu. Isso dá para fazer, tá? Júlia, por favor. Andresa, só para te deixar mais tranquila, eu tô anotando todas as perguntas, porque tem gente que tá perguntando a mesma coisa. Aí eu tô unindo as perguntas para ficar mais fácil para vocês responderem depois. Inclusive, eu tava pensando em encerrar mais ou menos as falas perto das 6h30, para ter mais ou menos meia hora para responder todas as dúvidas que possam surgir, tá bom? Acho que a gente podia passar para a leitura do edital, mas eu vou só falar brevemente, muito brevemente, sobre as bolsas. E aí, se ficar alguma dúvida, vocês podem perguntar também. Aí a gente passa com vocês o edital para dar tempo das perguntas. Então, o programa é nota 7, então, né, é a melhor nota, assim, a maior nota possível na avaliação da CAPES. E isso, teoricamente, significa que tem muita bolsa, mas na prática não funciona assim. A oferta de bolsas varia muito, tem anos que tem bastante bolsa, por exemplo, todo mundo da minha sala, que a gente entrou ano passado, todo mundo da minha sala é bolsista.
esse ano já teve uma oferta bem reduzida. Hoje em dia, tem uma diretriz da UFMG, o programa é obrigado a seguir, mas é uma diretriz que vai ser revista quando der um ano da promulgação dela, para ver se está funcionando, né? Mas, basicamente, cria uma ordem de prioridade, né? Então, em primeiro lugar, são alunos ingressantes por ações afirmativas e classificados como nível 1 pela FUNP, que é o maior nível de vulnerabilidade socioeconômica, assim. Aí depois, FUNP 1, ampla concorrência. Aí vem ações afirmativas, FUNP 2. Aí depois só FUNP 2, ampla concorrência. Ações afirmativas, FUNP 3 e FUNP 3, ampla concorrência. Depois vem outros alunos que não são de ações afirmativas e não são nivelados pela FUNP, mas não trabalham. Então, pode acumular bolsa e salário, mas a prioridade é para quem não tem salário, quem não trabalha. E só depois vem. Aí tem uma nova lista lá de prioridade para quem tem vínculo empregatício, né? Para quem tem algum tipo de trabalho. Então, acho que talvez, enfim, a gente pode procurar aqui, mandar o site para vocês depois, com essa resolução do UFMG, mas basicamente é isso, tem essa ordem de prioridade. Ao longo do ano podem ir aparecendo novas bolsas, e aí pode ser que tem gente que vai começar a receber desde o início, tem gente que vai receber só depois, mas uma coisa importante do nosso programa a gente não tem direito a 24 meses de bolsa, a gente tem direito a até 24 meses de bolsa. Então, se a minha data prevista de defesa é fevereiro do ano que vem, a minha última bolsa vai ser a de fevereiro do ano que vem. Mas eu só comecei a receber esse ano. Não importa, eu vou receber 10 bolsas, 11 bolsas, mas ela se encerra no momento da previsão de defesa. Então, independente de você ter 24, 15, 10 meses de bolsa, ela se encerra nesse momento. Aí é isso, assim, a gente não tem como prever quantas bolsas vai ter para o ano que vem. Geralmente no mestrado tem mais do que no doutorado, mas a gente realmente não tem como prever. Eu imagino que vai ser uma oferta boa, porque a minha turma, que defende até fevereiro, né? Todo mundo é bolsista. Então, vai vagar aí todas essas bolsas, né? Então, eu imagino que para o mestrado, pelo menos, vai ficar uma situação legal, assim. Mas não tem como a gente garantir que todo mundo vai receber bolsa, quando que essas bolsas vão chegar. Mas você tem que ficar em cima também, sabe? Sempre conversa com a gente da representação discente, se estiver demorando muito para o processo de seleção sair, que a gente cobra também, porque a gente entende que dá um desespero muito grande ficar esperando bolsa sair. Eu acho que é isso, mas se ficar alguma dúvida sobre as bolsas, podem perguntar. Como o tempo está apertado, acho que a gente pode falar rapidinho, mas a gente não podia deixar de não falar do EFIS e da temporalidade, né? Vocês querem falar? Podemos. A gente Podemos. Você quer falar do quê, Maju? O que você vai escolher? Pode falar do EFIS, eu falo da temporalidade. Tá. É importante mesmo a gente falar disso, principalmente porque são duas iniciativas da pós-graduação, gente, que elas correm um sério risco de ficarem comprometidas se a gente tem um baixo envolvimento da pós-graduação nas propostas, né? São duas propostas muito, muito grandes que a gente tem dentro da pós-graduação, tá? Inclusive, é até bom pontuar, né? Tanto o EFIS quanto a temporalidade são iniciativas 100% discentes, né? Tudo bem que na temporalidade a gente tem o professor Magno, que é o nosso editor geral, né? O editor-chefe, quem cuida da papelada burocrática, mas o dia a dia da revista ele é decidido 100% pelos estudantes. O EFIS não, o EFIS já é uma iniciativa 100% discente, tá? E aí a gente tem um foco em promover um evento, que é o Encontro de Pesquisa em História da UFMG. O EFIS agora está o quê? Na 12ª edição, gente? É 12ª, não é? 11ª? Tem mais de 10 anos já o EFIS, tá? Eu acho que é 11ª ou 12ª. Onde a gente tem ali a intenção mesmo de juntar
pesquisadores, estudantes de história ou que dialoguem com a área da história, para poder congregar, né, em uma semana de maratona de atividades. O EFIS é composto por minicursos, simpósios temáticos, mesas redondas, atividades culturais. A comissão desse ano está investindo em minicursos que antecedem a semana do evento. Quem está na UFMG ou tem acesso ao UFMG pode participar dos famosos festivais de torta e dos festivais de açaí do EFIS, né, que são medidas importantes, porque como é um evento 100% discente, gente, tudo que é gasto no evento sai do bolso dos alunos. Então, para que os alunos não fiquem no prejuízo, essas medidas de arrecadação de dinheiro, elas acontecem para que a gente possa viabilizar o próprio evento, né? Para quem não é da UFMG, inclusive, eu acho que é um excelente lugar para vocês conhecerem os estudantes daqui, os professores daqui, conhecerem a própria universidade, né? Eu já participava do EFIS muito antes de ingressar na UFMG e sempre tive um carinho muito grande pelo evento, que atualmente é considerado o maior evento discente do Brasil, né? A última edição, a penúltima edição, eu vou falar da penúltima, que foi a da comissão que eu participei, que eu tenho números mais palpáveis. Foi a terrível edição online, terrível só porque contexto Covid, tá, gente? Mas a edição foi linda, foi maravilhosa. A gente teve mais de 1.400 inscritos no evento. E a última edição presencial antes do Covid, que foi anterior à nossa, teve 900 pessoas circulando na UFMG na semana do evento. Então, a gente está falando de um evento que mobiliza, tá? Não só mobiliza a pós-graduação, mas mobiliza a graduação também, porque apesar do EFI ser uma filhinha da pós, ele é gerido pela graduação e pela pós, né? A comissão sempre é formada por estudantes da graduação e por estudantes da pós. Então, é um evento preparado pelos estudantes da UFMG para a comunidade acadêmica, né? Então, a gente tem um grande envolvimento de departamentos e professores e tudo mais. Pois é, Evandro, ultimamente muito mais graduação. E muito é por isso até que quando a gente foi falar aqui da conversa, eu falei com o Pedro da importância da gente chamar para isso. A temporalidade está começando a sofrer esse problema também. A gente tem, hoje em dia, na pós, gente, pessoas muito pouco envolvidas com os eventos e os produtos que a pós produz, né? E é claro que a graduação, ela tem o fôlego, ela tem a disposição, a jovialidade, mas é importante que a graduação se envolva também, né? Justamente porque é um evento da pós. É um evento em que os pós-graduantes deveriam tomar a frente, né? Então, por isso que a gente achou importante vir aqui reforçar um pouquinho sobre. Mas eu vou parar de falar agora, porque senão não dá tempo da Maju falar da temporalidades, que é outra frente importantíssima do departamento. Vai, Maju? Gente, então, a Temporalidades é uma revista discente também, né? A gente tem, o nosso departamento tem a Vária, que é uma das revistas mais renomadas, assim, na área, mas pós-graduando não pode publicar nela, né? Então, a Temporalidades é interessante porque a gente aceita a publicação de todo mundo, assim, de graduando, graduado, pós-graduando, né? Pessoas já pós-graduadas também, enfim, tem abertura para todo mundo. E a gente tem geralmente uma comissão que é composta por 9 pessoas, idealmente 3 de cada linha do programa, e as funções dessa comissão, né, tem as funções específicas, tipo comunicação, que é acompanhar o Instagram e tudo mais, secretaria, que é tudo de burocrático que existir, e aí, enfim, tem várias funções. Depois, quem tiver interesse, quando o processo seletivo abrir, isso vai ser mais explicado também. E a gente todo mundo trabalha diretamente na edição, editoração dos artigos. Então, a gente recebe os textos, a gente distribui entre a comissão, e aí a gente tem que procurar parecerista, verificar se o texto está de acordo, se tem plágio, esse tipo de trabalho. E a Temporalidades é uma revista, né, desde a última avaliação, é uma revista muito bem nivelada, e sempre existe um risco de perder, né, esse renome a partir do momento que ela cai em qualidade. Então, é por isso que é muito importante que os estudantes da pós-graduação se envolvam na Temporalidades, para a gente manter o nome dela, manter o impacto dela, né, manter a relevância da Temporalidades
no campo. E assim, gente, é trabalhoso, mas se todo mundo da comissão fizer a sua parte, não sobrecarrega ninguém, sabe? Vira uma sobrecarga a partir do momento que metade desiste ou metade não tá fazendo sua parte, e aí é claro que o resto não dá conta, né? Mas é extremamente importante, eu espero que, enfim, espero que vocês consigam ser aprovados no processo e que vocês se envolvam na temporalidades, no EFIS, no campus no geral, né? Tipo, convivam no UFMG, quem tiver condições. É claro que na pós-graduação o nosso nível de sobrecarga com outras funções é muito maior, né? Tem gente que tem família já, tem filho para cuidar, tem gente que tem trabalhos extremamente demandantes, então isso varia, né? Mas tentem viver ali, conviver com a galera, conviver com as atividades oferecidas o máximo que vocês conseguirem, porque é muito importante. E a temporalidade está passando esse sufoco aí, né? Porque o envolvimento é muito fraco. Então, enfim, espero que vocês sejam aprovados e se forem, por favor, entrem na temporalidades, que é uma iniciativa que é muito interessante a gente conseguir manter. Pode falar, Andressa. Eu só ia complementar que a temporalidade, ao contrário do EFIS, que tem esse diálogo com a graduação, a temporalidade ela é gerida 100% pelos estudantes da pós, né? Até por questões da própria CAPES que viabilizam a nota que a revista tem. Então, assim, a gente está correndo o risco de perder uma revista discente, nota A4, porque o corpo discente da pós-graduação não se envolve com as atividades. E aí, só para fechar esse momento, né, para a gente poder respeitar às 6h30, teve uma coisa que a Maju falou que me acendeu, que eu acho que é muito importante falar. Gente, vivam a pós-graduação. A pós-graduação tem um conjunto de disciplinas e atividades e propostas e frentes que são feitas para que você possa aproveitar a universidade. Não sei se alguém que está aqui viveu a UFMG antes do Covid, mas a gente tinha uma pós-graduação totalmente diferente do que a gente tem hoje, né? A gente tinha estudantes que estavam sempre na universidade, inclusive lá na faculdade a gente tem uma salinha que é nossa, a salinha da pós, ela é totalmente equipada, gente, com computador, mesa de estudo, armário, geladeira, micro-ondas, tem tudo naquela salinha lá para dar o máximo de conforto possível para os estudantes, tá? Então, vivam a universidade, que ela tem muito a oferecer, sim, e isso é muito bom para o nosso programa. Por quê, gente? Principalmente no quesito de bolsa, né? As bolsas, elas são diretamente relacionadas ao desempenho do programa, e o desempenho do programa é avaliado a partir das propostas e atividades que acontecem dentro do programa. Então, quanto mais atividades a gente tiver, quanto mais bem avaliados os nossos produtos forem, maiores são as bolsas e os benefícios que a gente vai receber, né? E as vagas que a gente consegue abrir, e etc, etc, etc. Eu ia sugerir a gente, então, passar alguns pontos do edital, pode ser? Você vai abrindo aí, Maju? Eu não consigo compartilhar a tela, você acha que precisa? Se vocês quiserem, eu consigo aqui, ó. Deixa eu só abrir. Vou abrir aqui para vocês. Aí, rapidinho, tá, gente? Só um pontinho. Eu acho que só... Eu tô lendo rápido o chat aqui, mas eu acho que as entrevistas esse ano ainda são remotamente, viu? Não é presencial, não. Eu acho que no edital tá presencial. Não, deixa eu conferir aqui. Porque ela mandou um copia e cola. Não, vai ser não é online, então é virtual. Mas a prova é presencial, né? Quem vai fazer prova... mas a prova é só para o mestrado, né? Não, mas é só porque... Porque senão o pessoal do mestrado também acha que... Quem tá concorrendo ao doutorado não vai precisar se deslocar até aqui, felizmente, porque isso é meio bizarro, né? Mas quem estiver concorrendo para o mestrado tem que vir fazer a prova, porque ela é presencial. Ela é escrita, né? À mão. Mas, enfim, Pedro, eu vou pontuando algumas coisas, aí se você se lembrar de algo também, você vai falando. Acho que vou passar só pelos elementos que talvez fiquem um pouco mais confusos. O projeto está bem explicado lá, né? A gente pode até... Geralmente, isso varia muito, dependendo da universidade de onde a pessoa está vindo, né? Mas, geralmente, o que tem de fundamental que tem que colocar no projeto é uma apresentação, né? Introdução, revisão bibliográfica, então, uma revisão, um referencial teórico, com quem que você está trabalhando, com quem que você está dialogando,
fontes e metodologias, tem que apresentar suas fontes e como você vai trabalhar com elas, né? Qual é o seu referencial metodológico. A justificativa, tanto a justificativa da relevância da sua pesquisa, quanto a justificativa da inserção na linha. E aí o mestrado, teoricamente, não precisa ser... O doutorado, vocês têm necessariamente que apresentar uma novidade, né? Algo inédito, uma abordagem inédita, ou um tema inédito, ou fontes inéditas para determinado tema, enfim. No mestrado, isso não é obrigatório, mas pega bem. Eles avaliam isso, assim. Então, é interessante pontuar isso na justificativa, sabe? Tem um tema ali que já foi trabalhado, mas vocês sentem que existe uma lacuna em relação a alguma faceta dele. É interessante pontuar essas coisas para mostrar o que tem de importante, o que o programa tem a ganhar, abrindo espaço para o desenvolvimento da sua pesquisa, né? E aí, basicamente, é isso, de elementos que tem que constar no projeto, né? Mas, às vezes, vocês podem mudar um pouco a formatação, assim, não tem problema, mas cuidado para não ficar muito confuso. Tem gente que faz a apresentação junto com a justificativa, junto com o referencial teórico, e aí fica uma zona. É melhor tentar ir separando as coisas para ficar claras, assim. E objetivos também, super importante. A gente tem que pontuar. Aí tem lá as informações específicas de formatação e tudo mais dos projetos. Lembrando que vocês não podem colocar nome em hipótese alguma mas eu estou citando um artigo que eu publiquei. Tudo bem, coloca nas referências normal, como se nada tivesse acontecido. Só não indica que é seu. Não pode ter nenhuma identificação, né? Provas de idiomas, gente, fiquem extremamente atentos a isso. Não pode espanhol, infelizmente, tá? É inglês e francês para o mestrado. Para o doutorado, tem uma abertura, assim, tem alguns outros idiomas que podem ser aceitos, desde que faça sentido para a sua pesquisa. Mas fiquem muito atentos a isso. Se vocês não têm certificado de línguas ainda, façam do Senex, que é bem mais barato do que os outros, assim. Os exames de inglês estão lá acima de um salário mínimo, os exames de francês também estão quase nisso. Então, façam do Senex, mas fiquem atentos para fazerem um teste do Senex, que o resultado vai sair antes do prazo, né? Então, já perdi, deu tudo errado. Gente, faz, sei lá, o do Duolingo. Não sei nem se ele é aceito esse ano, Pedro? A gente discutiu, não tá esse ano, né? Teve ano que ele foi aceito. Então, mas fiquem muito atentos a isso. Acho que agora tá listado direitinho quais que são. É isso que eu ia falar, tá listados os que eles aceitam, e eu acho que sobre a prova do Senex, no edital também tá listado quais provas que ainda vão rolar que ele aceita, né? Porque se vocês perderem, teve muita gente ano passado que perdeu o processo seletivo, assim, jogou dinheiro no lixo, perdeu tudo, porque, enfim, infelizmente não estava tão claro, né? E a gente tem que ficar muito atento a essas coisas também. André, se você quiser ir falando enquanto eu dou uma olhadinha no que mais tem aqui. Claro, vou só aproveitar a pergunta do Recicle aqui, que está dentro do tema, que ele perguntou qual que é o exame. A gente fala de uma prova de proficiência, tá? Recicle Arts. Agora eu entendi, que eu tô assim, gente, quem que chama Recicle? Não, cara, agora eu entendi o nome. É uma prova de proficiência, só que demonstra que você tem capacidade, né, que você está apto a ler e entender uma leitura técnica, tá? Então, a ideia não é que você seja fluente, gente. Tá? A prova, inclusive, pelo menos a prova do Senex, ela é super tranquila, as perguntas são em português. Você pode usar um dicionário, tá? É um texto de interpretação básica que você responde em português também, né? A prova, ela só tem que medir o seu nível de leitura básica, né? Isso porque pode ser, gente, que você lide com autores na língua original, né? E a gente aqui trabalha muito o inglês e o francês, principalmente. Eu acho um absurdo o espanhol não ser aceito no mestrado, mas ele é aceito no doutorado, tá? Então, dependendo, inclusive, gente, tem uma coisa que é bem legal. O certificado que você entrega no processo de seleção, ele tem uma validade de 2 anos. Então, quem consegue entrar no mestrado com inglês, por exemplo,
faz o mestrado em 2 anos e já engata um doutorado, não precisa apresentar 2 línguas, pode apresentar só a segunda, porque o departamento ele ainda aceita o inglês que foi apresentado no mestrado, tá? Então, dá para fazer assim. Realmente, gente, façam a do Senex, assim, eu não sei direito, não tenho proficiência no idioma, sabe? Tenta a do Senex, que ela realmente, geralmente são textos no idioma estrangeiro e as perguntas em português, podem responder em português mesmo. Enfim, essa questão da exigência de proficiência é muito delicada, porque a gente sabe que tem pesquisa que nem exige tanto isso, ou tem pesquisa que exige trato com um idioma que nem é aceito pelo programa. Mas o programa aceita, não aceita, Pedro? Exames de outros processos seletivos de pós-graduação? Eu acho que aceita. Eu acho que aceita também. Uhum. Eu lembro da gente discutir isso no colegiado. Aí vocês confiram no edital, mas se não me engano, aceita sim. E aí, enfim, doutorado tem análise de currículo, mestrado não tem mais, foi retirado no ano passado, né? Então, tem lá no final, no anexo 2, vocês já calcularem a nota que vocês vão ficar no currículo, já dá para verificar isso. Porque é interessante ficar com uma pontuação alta, tanto, obviamente, pela aprovação, mas também para melhorar um pouco a chance de bolsa, tá? E aí, gente, fiquem atentos, porque vocês podem ser aprovados e classificados, ou seja, vocês entraram no número de vagas, vocês podem ser aprovados, significa que tirou a nota mínima, mas não classificados, porque você tirou a nota mínima, mas não conseguiu chegar numa vaga, ou podem ser reprovados. Quem for aprovado e não classificado, fica de olho, porque às vezes tem gente que desiste e eles podem rodar essa lista. Então, fiquem atentos que esse ano, por exemplo, aconteceu isso, eles rodaram a lista, então fiquem bastante atentos a isso. Acho que a gente pode passar para as perguntas, né? Aí o pessoal já, com certeza, já leu o Acho edital que também. sim. E aí eu até ia. Eu acho que a gente pode passar para as perguntas primeiro por causa do Antes disso, horário. só posso complementar a questão da língua, que eu acabei de ler aqui. Aumentaram para 3 anos nesse edital, a data. E ele aceita de outro programa, mas pelo que eu entendi, você fez o mestrado em outro programa e justificou um doutorado, né? Ele não aceita um curso de línguas de outra faculdade. Tem que ser do processo seletivo da pós mesmo. Isso, E, gente, rapidinho, tá? Certificado de que vocês cursaram um idioma no Senex não serve. Tem que ser exame de proficiência, tá? Certificado de curso de idioma não é aceito. Eu só queria aproveitar uma pergunta que veio aqui para poder fechar e ratificar um ponto que a Maju falou que eu acho que é importante vocês prestarem atenção. Gente, não pode de jeito nenhum ter nenhuma indicação de autoria no projeto. Não é só sobre colocar ou não o nome de vocês lá na capa, mas tem muita gente que já foi desclassificada porque na nota de rodapé colocava assim: esse trabalho é resultado de uma pesquisa feita no programa tal, com o professor tal. Gente, nada, não pode ter nada disso no projeto. Nenhum tipo se tem qualquer tipo de indício que possa fazer com que o leitor, né, o professor leitor, identifique o aluno, você é automaticamente desclassificado por quebra de requisito, tá? Você não pode ferir a qualidade do processo de ser às cegas, tá? E a nota mínima que a Jaciara perguntou é 6, não é, Maju? Ou é 7? No exame? Não, no projeto, para o projeto ser aprovado. Eu não lembro se é 6 ou 7, mas tem uma nota mínima, gente. E aí. Eu acho que, se eu não me engano, é 7. É 7, não é? Tem a nota mínima para o processo seletivo. É a primeira etapas. Eu acho que para todas tem essa nota de corte, mas para o exame de proficiência do Senex, eu acho que é no mínimo 6. Não, para o Senex é no mínimo 6, é 60%, e para as etapas do processo é no mínimo 7. E rapidinho, só porque eu vou me perguntar agora uma coisa bem pontual, tem peso, tá lá no edital consta, se vocês pesquisarem a palavra peso, aparece lá. O projeto, sei que tem peso 2, mas tem que conferir os outros, mas tem peso sim, algumas etapas. Beleza, então, gente, Perdão, eu tô garganta meio ruim. Eu vou pegar aqui as perguntas. Antes, eu só vou fazer um apanhado básico de perguntas que já foram respondidas, para ver se, de repente, o pessoal não percebeu. Mas a gente já falou sobre quem pode orientar e quem está orientando atualmente. Então,
na mensagem fixada do chat, a gente tem o link para o redirecionamento do site da pós, que está listado todos os professores que estão, teoricamente, orientando. Ele precisa fazer uma limpa, tem alguns professores que não estão pegando mais, mas ainda estão terminando os que já estão em andamento, mas basicamente aquela é a referência principal de quem pode orientar. Em relação a professores que não estão naquela lista, foi o que a Andresa falou, você precisa verificar se ele está apto a fazer a orientação ou do mestrado ou do doutorado, e isso depende do currículo particular de cada professor. Então, é uma coisa que tem que ser verificada diretamente com o professor. Em relação às bolsas, a Maju também já falou um pouco sobre elas, mas acho que deve ser as coisas mais importantes que as pessoas têm dúvidas, então talvez seja uma coisa importante para a gente voltar. E sim, oi. Só sobre essa questão das bolsas, pessoal, assim, não desanimem de entrar no programa por conta disso, porque como a Ju falou, aparentemente vai vir uma boa chuva de bolsa, assim, para os próximos anos. As coisas tendem a se equilibrar mais agora entre os anos também. E outra coisa do negócio que eu mandei sobre como pegar as bolsas, tem chance de isso ser revisto, tá? Então, se vocês não gostaram do jeito que a UFMG está selecionando as bolsas, o critério de prioridade, esse documento vai ser revisado agora no fim desse ano e pode ser revisto e reformulado no próximo ano, tá? Não tem como saber se eles vão mudar ou não, mas não desistam por conta disso. Uma outra coisa que ela já foi falada foi uma pergunta se existe uma diferença no processo seletivo entre estudantes da casa ou estudantes de fora, e a Andressa já retificou que o processo é igual. A única vantagem que as pessoas daqui já têm é a familiaridade com o ambiente, com os professores, já ter tido contato em outros momentos. Então, é mais esse tipo de vantagem. O processo seletivo não dá nenhum tipo de modificação por você ter feito a graduação na UFMG. Aí, uma pessoa fez uma pergunta que eu imagino que a resposta seja óbvia, mas vou perguntar para vocês, se vocês sabem, mas a pergunta é em relação a abater disciplinas que foram feitas na graduação, disciplinas após, que foram feitas na graduação em outras universidades. Se esse tipo de coisa também pode ser abatida, se vocês sabem. Eu imagino que depende. Depende do histórico, tem que ver com o colegiado, tem que averiguar. No final das contas, depende, mas se vocês tiverem alguma coisa a falar sobre isso. Depende. Tem que enviar a solicitação para o colegiado. Quando vocês já estiverem matriculados, pode ser que o colegiado recuse. Então, não contem com isso, mas acho que é válido tentar, né? Se não Mas eu acho que... Desculpa, Maju. Não, você vai falar que eu acho que em via de regra, sim, se o comprovante que você tem é de um curso, de um programa de pós-graduação em História, nota 7. Eu acho que esse é o principal que a UFMG avalia. Na verdade, acho que não precisa ser nota 7, a partir de nota 5 já é considerado um curso excelente. Então, depende da ementa do curso, mas em via de regra, se foi feito no programa de pós-graduação em História, muito provavelmente vai ser aceito, sim. Pode acontecer também de, por exemplo, não abater o total de créditos, né? E em vez de bater 4, bate 2, mas de alguma forma pode entrar. Beleza. Em relação ao processo seletivo ser online ou não, a gente também já passou por isso, mas retificando, lá no edital está falando que a prova é presencial, a entrevista para o mestrado pode ser online, é isso? A entrevista é remota. Perfeito. E a prova é só para o mestrado, doutorado não tem prova. Isso. Perguntaram se existe algum tipo de prorrogação dos cursos na pós-graduação quando você não finaliza eles no prazo. Por exemplo, no mestrado, se você não fizer em 2 anos, existe uma prorrogação? Vocês podem solicitar a prorrogação, tá? Claro que tem um limite, assim, quando a pessoa já tá... Tem gente que tá 5 anos aí, nem qualificou ainda, por exemplo. Nesse cenário, é uma situação mais delicada, né? Mas é claro que também, às vezes, tem motivos de saúde que podem levar a isso. Então, isso tudo é muito avaliado. Agora, atrasar alguns meses é super normal, gente. Pedir prorrogação de um semestre. Só que aí tem isso, né? A bolsa não é prorrogada junto. Você consegue aumentar o prazo de defesa, mas você não consegue aumentar o prazo de bolsa. A única prorrogação de bolsa que teve foi por causa da pandemia, né? Uma mais geral, assim. Mas saiu dos órgãos, né?
Se vocês, né, se tiver qualquer tipo de problema, ainda mais se tiver justificativa, tá? Saúde, inclusive saúde mental, que também é justificativa de saúde, qualquer coisa assim. Ou então, não deu tempo, mas já está encaminhado, desde que o seu orientador dê um parecer positivo, pode, eu falo para o colegiado, pode prorrogar que o trabalho está caminhando, é bem tranquilo. Existe uma orientação da CAPES, gente, que ela é pouco difundida, assim, eu sempre acho muito importante falar dela, né? Essa questão da prorrogação, ela está relacionada com todos aquele tanto de coisa que o departamento tem que fazer para manter a nota alta. E a própria CAPES orienta, né? Ela fala que o mestrado, ele pode acontecer entre 2 e 3 anos sem impactar a nota do programa, e o doutorado de 4 a 5 anos sem impactar a nota. Então, uma prorrogação, ou até 2 prorrogações, eu mesma, tá? Eu lembro que, assim, a minha banca de mestrado foi uma semana antes do 3º ano, então, foi super tranquilo, dentro do departamento, joia. O departamento começa a encrespar com essa prorrogação se vê que vai ultrapassar essa recomendação da CAPES, porque aí já começa a prejudicar a entrega do departamento de uma forma geral. E aí, lembrando que a Maju falou, né, prorrogar o tempo de curso não significa prorrogar a bolsa, são 2 coisas diferentes. Você pode demorar 10 anos para fazer seu mestrado, mas a bolsa você só recebe durante 2. Teve várias perguntas em relação a certificados de proficiência, o que vale, o que não vale. Como eles retificaram, para o mestrado só vale certificado de proficiência de inglês e francês, e doutorado tem mais opções, mas os 2 processos seletivos precisam de uma certificação de aprovação. Não é cursar, é ser aprovado. E aí, quais certificados são aceitos ou não? Eles estão na página, listados na página 18 do edital, gente, para conferir se o seu certificado vale ou não. Está tudo escrito lá, exatamente quais você pode fazer, mas, como a Andresa falou, a gente tem o Senex tem, e a Maju também comentou, a gente tem esse curso que ele é muito mais barato, a prova pode ser feita online, se for necessário. Então, as oportunidades do Senex também são muito boas. E ele também tá, o link do site do Senex está também na página 18, bem na hora que fala sobre certificados de proficiência. Falando sobre a questão da identificação do projeto. Aí, eu acho que uma coisa que é importante a gente falar, perguntaram sobre a experiência de vocês em relação aos estudos, a preparação para a prova, como que vocês dividiram as leituras, essa parte mais prática do processo seletivo. Tá, olha, eu lembro que tinha um livro gigante no meu processo seletivo, tinha um livro de, 600, 700 páginas, sei lá, e um livro menorzinho, assim, e aí, gente, eu fui, sabe, fiz o que deu, tentei começar com alguma antecedência, assim, não encostei nisso até terminar de fazer minha inscrição, né? Foquei no projeto, assim. E aí depois eu fui fazendo as perguntas, geralmente, na linha de social da cultura, tá? Não sei como são as outras linhas, mas geralmente são perguntas mais amplas sobre os livros. Não é tipo, na página tal tá falando disso aqui, explique. É uma coisa mais geral. Então, o que eu fiz? Um dos livros era sobre história social da cultura escrita e um dos livros era sobre indígenas e bandeirantes no estado de São Paulo, alguma coisa assim. E aí, o que eu fiz? Eu li os 2, né? Às vezes não dá tempo de ler tudo também, gente, acontece. Não significa que vocês vão tirar 0 na prova, sabe? Mas o que eu fiz? Sabe? Tendo essa informação, né, de que as perguntas geralmente eram mais amplas. Fiz um fichamento, pontuando o que tinha de mais importante, assim, e eu tentei colocar os 2 livros para dialogar, enquanto eu me preparava para a prova, né? Como que eu consigo usar... Era um livro bem... tinha uma pegada um pouco metodológica, assim, esse de História Social da Cultura Escrita. Tanto é que tinha vários tipos de análise de escritas diferentes. Então, eu falei, como que eu consigo usar isso aqui para analisar o outro livro? E aí acabou que a prova eram 2 perguntas, uma era para falar sobre um livro, a outra era para falar sobre outro, mas eu pensei, eu li os 2, eu quero mostrar que eu li os 2. Então, eu enfiei algumas coisinhas do outro livro no meio, assim. Acho que mesmo se tiver isso, é interessante vocês tentarem colocar alguma ponte, mesmo se forem perguntas separadas, literalmente para mostrar que vocês leram os 2, gente, é isso. Mas isso
varia muito de linha para linha, varia de banca para banca também, né, em anos diferentes, mas as linhas, às vezes, tendem a manter um estilo próximo, assim. Então, na Social da Cultura, pelo menos, foi dessa forma, mas... E aí tem uma questão também, eu acho que é importante pontuar. Não sei como que vocês que está o processo de encontrar os livros do processo seletivo. Se vocês não tiverem encontrado algum, falem aí no chat também, porque às vezes alguém já encontrou e a gente pode ir ajudando, assim. Porque às vezes isso acontece, né? Ainda mais quem não tá aqui, enfim. Mas a prova é específica por linha, tá? Tem uma prova para cada linha. Em relação aos livros, gente, a maioria dos livros o pessoal não conseguiu achar online, mas tem aqui na biblioteca da Fafiche, a gente está digitalizando eles para disponibilizar para todo mundo. Está em processo, mas são 2 livros, aí tá um pouquinho mais lento, mas vai sair, e quando sair a gente divulga lá no Instagram, tudo bonitinho, divulga no painel, a gente vai fazer esses livros rodarem por aí. Eu só queria complementar a resposta da Maju sobre as provas, porque pelo menos em História e Culturas Políticas, assim, gente, tem muito tempo que eu fiz a prova do mestrado para História e Culturas Políticas, mas eu tento sempre acompanhar as provas dos processos, né? Eu percebo que as provas acompanham a linha associada, né? Cada linha tem a sua forma de existir dentro da pós-graduação e acaba que o processo seletivo é um reflexo dessa personalidade de cada linha. Né? Na História e Culturas Políticas, para quem vai tentar, a dica que eu dou é leiam os livros relacionando eles, tentando entender como que eles dialogam. Né? Na História e Culturas Políticas é muito comum, gente, é muito comum eles trazerem, eles não vão perguntar algo específico sobre o livro, para saber se você leu ou não. Eles querem saber se você consegue aplicar um conceito ou uma ideia, ou então trazer o centro da discussão daqueles livros para sua resposta. Né? Eu lembro que quando eu fiz o processo seletivo, um dos livros que eu tinha que ler era do Joaquim Nabuco, sobre abolicionismo. E, né, o famoso abolicionismo do Joaquim Nabuco. E aí, a prova, ela não falava especificamente sobre o processo abolicionista, mas ela abordou outras questões de ordem social e cultural, da cultura negra, né, desses processos de inserção dos negros na sociedade, e blá, blá, blá. Então, assim, dentro, pelo menos, da História e Culturas Políticas, a prova é pensando nisso, né? Será que esse aluno consegue mobilizar esses textos dentro de uma análise? Então, eles vão trazer um problema para você analisar. É um problema que está em diálogo com as obras, tá, gente? Não é nada tipo redação do Enem, nada disso não, mas é só para poder saber se você consegue mobilizar o que foi lido na prova que tá posta. Tá? Então, a dica que eu tenho é essa. E uma coisa que me ajudou muito isso me ajuda até hoje, tá, gente? Não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Antes de ler qualquer livro, eu sempre vou no Google e procuro uma resenha, um resumo, procuro a biografia do autor, tento entender de onde ele está partindo, qual é o ponto central daquele livro, ainda mais porque você está lendo para fazer uma prova. Né? Então, é importante que você tenha uma visão clara sobre o que aquele livro está te propondo ali. Então, vai numa resenha, vai num resumo, vê a ideia central, e quando você for para o livro, você vai ver que a leitura é até mais fluida, porque você já sabe aonde o autor vai chegar. Isso aí ajuda muito a potencializar o estudo. Eu acho que vocês já falaram tudo também, mas eu acho que vale a pena colocar o meu relato, porque quando eu fiz a prova na linha de ciência, foram 2 perguntas, uma para cada livro, não colocou os livros em diálogo, então existe essa possibilidade também. Não sei se isso é comum na minha linha, realmente não sei, mas eu estudei dessa forma, tentando colocar os livros em diálogo, e quando peguei a prova fiquei até assustado que tinha que trabalhar os livros separadamente, mas já tinha estudado de certa forma, né? Mas existe essa possibilidade. Eu fiquei morrendo de raiva também, mas assim, leiam os 2, gente. Mesmo se não der tempo de terminar, sabe, tentem ler o máximo possível, porque sempre pode ser que caia uma pergunta que é para vocês dialogarem com os 2 livros, e aí se vocês falarem só de um, não vai rolar, sabe? Então, a gente está falando aqui que é comum serem perguntas separadas, mas nunca dá para ter certeza. Então, leiam os 2 livros. Passando para as últimas perguntas, então, uma delas foi sobre a nota final do processo seletivo, como a Andressa tinha falado, é nota 7 para ele. E a outra pergunta era voltada para a duração das disciplinas do doutorado. A pergunta é se elas devem ser concluídas em 2 anos,
se tem algum tipo de tempo para concluir as matérias, as disciplinas do mestrado. O ideal é concluir antes da qualificação, porque aqui na UFMG a gente tem o que a gente chama de integralização. O aluno só é apto a se qualificar quando ele está integralizado. E a integralização só acontece quando ele cumpre todos os créditos, né? Então, a gente recomenda, no doutorado é mais tranquilo, né? Porque se você adia um pouco a qualificação, você ainda tem um tempo hábil até a banca final. Mas no mestrado não é muito recomendado, e assim, é até uma coisa que a Ana Paula me falava muito durante o mestrado, principalmente, né? Que é tudo muito corrido, quando você assusta, já passou um ano, já está na hora de qualificar, que é o quê, né? O ideal é sempre qualificar o mais cedo possível, porque se você precisar prorrogar, você usa essa prorrogação para o seu trabalho final, né? Para se preparar para a banca final. Então, a qualificação, gente, é um período, até arrepiei aqui só de falar, mas é necessário, né? Não tem o que fazer. Então, é um período doloroso. O trabalho ele vai receber críticas e elogios, e você vai saber onde você está acertando e onde você está errando. E isso é fundamental você ter um tempo hábil depois da qualificação para poder fazer os ajustes, para você ter uma banca de defesa mais proveitosa, né? Para que você possa, de fato, entregar um bom trabalho. Se você adia muito a qualificação, corre o risco de você ter muito pouco tempo para defender, porque lembra que o prazo que a gente fala é um prazo geral. O mestrado tem 2 anos e o doutorado tem 4 para cumprir crédito, fazer a qualificação, mexer no trabalho, fazer a pesquisa em si, entregar e ter a defesa final. Então, para que nada fique atropelado, né? O ideal é isso. Gente, fiquem muito atentos a isso. Eu qualifiquei sexta-feira passada. Teve um leve atraso, assim. Fiquei muito ansiosa, mas deu tudo certo. Acho que a gente fica com muito medo dessas coisas, mas geralmente dá tudo certo, assim. Todo mundo passa por isso, então acho que dá um pouco de alívio pensar nisso. Mas tentem. Eu queria ter qualificado um pouco antes, assim, para conseguir continuar com mais tranquilidade. Então, façam o possível para qualificar mais cedo que der, assim, logo no início do 3º semestre, no caso do mestrado, e do 5º, no caso do doutorado. Por fim, gente, tem mais 2 perguntas. Uma delas já foi respondida, mas estou fazendo um apanhado aqui, em relação aos pesos de cada uma das fases, né? Então, se alguma fase tem mais peso do que outra, tá tudo descrito lá no edital bonitinho, mas se vocês quiserem retificar aqui, fiquem à vontade. Por último, querem saber sobre como funciona a análise de formação acadêmica. Júlia, deixa eu. É Júlia, né? Não sei se eu errei. Que susto. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho, que a gente já respondeu uma vez, mas. Rapidinho, tá? Sobre o teste de proficiência, eu vou só voltar nisso. Porque alguém perguntou se podia o exame de proficiência do Centro de Línguas de alguma universidade, que eu não me lembro qual. Se não for o do Senex, nem esses testes internacionais assim reconhecidos, tem que ser exame de processo seletivo de algum programa de pós-graduação estrito sensu reconhecido pela CAPES. Então, se vocês fizerem o exame de proficiência do Senex, do correspondente ao Senex, da universidade de vocês, mas não for parte do processo seletivo de pós-graduação, não serve. Então, fiquem atentos a isso, porque ano passado a gente ficou morrendo de dó, porque muita gente, na verdade não foi muita gente, estou exagerando, mas teve uma quantidade, assim, considerável de pessoas que quase não conseguiu se inscrever a tempo, quase perdeu o processo seletivo por causa do exame de proficiência, ou chegou a perder de fato. Então, tem que ser exame de idioma de processo seletivo de outros cursos de pós-graduação. Desculpa, pode continuar, Júlia. É isso mesmo, gente. Só falar sobre o peso das diferentes fases e falar sobre a análise de formação acadêmica. Olha, não tem nenhum peso entre as fases. O que você tem que perceber, o que você tem que reparar é se é uma fase eliminatória ou classificatória, que tem essa diferença. Por exemplo, a análise de projeto é uma fase eliminatória. Se você não consegue a pontuação mínima, você é eliminado, né? Mas a fase de
Idiomas também é eliminatório. Se você não tem a proficiência, você não está apto para prosseguir no processo. Mas as outras fases, elas são classificatórias. A análise de currículo é classificatória. Eu, salvo engano, entrevista também é classificatória. Ou seja, é só a fase que pode te ajudar ou te prejudicar na contagem, na somagem total dos pontos do processo. Tá? Então, essa é a única diferença. Fora isso, não tem nenhum tipo de peso, uma fase que é mais importante do que a outra, não. Todas elas vão ser fundamentais para o seu sucesso aí no final do processo seletivo. O que eu queria complementar sobre isso é porque, na questão da proficiência, se você tirar 70 ou 100 na proficiência, isso não vai contar no final, né? É diferente das outras etapas que estão no edital. Então, quanto você tirar mais no projeto, mais na prova, e assim por diante, isso vai somar na sua média final. Mas tem peso sim. Eu corri o olho aqui, depois tem que conferir lá. Se não me engano, para o mestrado, né? E para o doutorado, o projeto vale 2. Para o mestrado, a prova vale 2. Para o doutorado não tem. E o resto é tudo 1, se eu não me engano, né? Tanto a banca quanto para o doutorado a análise de currículo, né? Uhum. E aí, só para reforçar isso, gente, eliminatório, né? Você pode só ser eliminado, não vai mudar a sua colocação, vai só te botar para dentro ou para fora. Classificatório não vai te eliminar, mas vai te colocar em determinada classificação. E tem, por exemplo, projeto é os dois. Você pode ser eliminado e classificado de acordo com ele. Então, é eliminatório e classificatório. E o peso é isso mesmo que o Pedro falou, projeto e prova, mas é interessante, né, ter, para a galera que vai tentar o doutorado aí, é interessante ter um currículo, o que der para vocês correrem atrás, assim, de buscar, às vezes fez alguma apresentação ainda não recebeu o certificado, tenta correr atrás, porque é interessante, assim, conseguir uma nota alta para ficar mais competitivo para a bolsa mesmo. Inclusive, sobre o currículo, e já amarrando a última pergunta, a análise, ela é feita, aí sim, né, no currículo existem até os seus pesos, né, dos tipos de atividade que você faz e quantos pontos você pode conseguir por atividade. Além disso, o currículo ele tem uma nota máxima, né, então você pode ter um Lattes aí mais completão, participar de vários eventos, vários congressos, mas o currículo ele só consegue uma limitação de pontos, tá? E aí existem iniciativas que pesam mais do que outras, né? Por exemplo, publicação de texto conta muito para o currículo. Se você já tem algum tipo de experiência docente, também conta muito para o currículo, né? Se você participou de iniciação científica, projeto de pesquisa, isso tudo vai adicionando de meio ponto a 1 ponto no seu currículo. E, salvo engano, o máximo é 5 ou 10, eu não lembro. Mas você tem uma nota máxima que você consegue no currículo que é convertida para os pontos que são somados na sua somatória final de pontos do processo seletivo. Inclusive, já vi muito currículo salvando classificação, que às vezes assim, o projeto não estava muito legal, mas o currículo levantou a nota. Então, ou então o contrário, né? Às vezes a pessoa tinha uma nota excelente no projeto, excelente na entrevista, mas o currículo abaixou, porque a pessoa não tem tanta produção, ela não está tão envolvida com as produções acadêmicas. Então, funciona mais ou menos assim. Na última página do edital tem a tabela mostrando todas as pontuações detalhado lá. E isso que a Andresa está falando do máximo e tal, tem tudo lá detalhadinho. Já façam o cálculo da nota de vocês no currículo, para vocês já terem uma noção. Vocês precisam ir extremamente bem na prova ou só bem, assim. É bom já ter essa ideia. Bom, gente, as perguntas que a gente tinha anotado foram essas. Agora eu vou abrir aqui para caso alguém queira fazer mais alguma pergunta, abrir o microfone, tirar uma dúvida rápida, etc. E vou colocar no chat um link do Drive que tem o edital bonitinho, tem até o edital também para quem quer prestar mestrado para a Faculdade de Educação. E tem todos os livros que a gente conseguiu achar que estão presentes no edital, então a maioria das leituras obrigatórias está lá, e o que não tiver vai estar em breve.
Mas eu abro aí para quem quiser, é só levantar a mão e abrir o microfone, gente. Ah, vocês pediram o projeto? Eu não vi, só vi a mensagem da Andresa agora. Não, é que eu tinha falado que quem quisesse, inclusive enquanto o pessoal toma coragem para perguntar, né? Eu vou até ratificar aqui, porque às vezes não viu no chat. Eu vou mandar meus projetos para o CAIS, tanto do mestrado quanto do doutorado, para quem quiser ver, né? Vou deixar meu e-mail lá também, se alguém quiser trocar um papo. Assim, gente, eu sou professora de educação básica, então eu não prometo responder rápido, mas eu prometo responder. E se alguém quiser uma leitura amiga, alguma coisa assim, ou conversar especificamente, porque eu acho também que aqui é uma iniciativa, né? Uma iniciativa não, é um momento inicial, então podem ter outras dúvidas específicas que vocês tenham que não dá tempo da gente abordar aqui. Se alguém quiser me mandar um e-mail, aí o Caís pode divulgar, que aí o pessoal me procura. Eu vou mandar meu projeto também, e aí também me coloco à disposição. Tô na mesma da Andresa, professora de educação básica, então pode ser que eu demore para responder. Mas se alguém tiver concorrendo na linha de social da cultura, quiser tirar qualquer dúvida, ou sobre bolsa também, qualquer coisa burocrática do programa, assim, eu e o Pedro estamos mais por dentro pela representação docente. Sobre a temporalidade, o EFIS também, vocês podem ficar à vontade para procurar a gente. Fica à vontade, Francine. Francine desistiu. Francine, se por acaso você estiver falando alguma coisa, nós não estamos escutando, tá? Certo, a Francine falou que vai falar aqui no chat que o microfone dela não está funcionando, mas lembra que ela falou que no edital, no item 7.13, está dizendo que serão aceitos apenas certificados de instituições públicas. Eu chuto que, nesses casos, certificados de proficiência. Isso, é de proficiência. Para o currículo, qualquer certificado é válido, tá? De periódicos, universidades, instituições, empresas públicas ou privadas. O que vai determinar no currículo é o tipo de atividade. Existem atividades que o currículo não pontua. Ouvinte em evento, por exemplo, como a Maju já tinha falado, não é nem pontuado. Assim. Então, vai depender do tipo de atividade, né? Não da instituição que está emitindo. Aí, Igor, você entrou numa seara muito particular, porque a comissão do EFIS, ela é soberana. Então, cada comissão, é igual a banca que a gente está falando aqui do processo seletivo, né? Cada comissão e cada banca aí vai ter o seu processo, vai ter os seus critérios de seleção, tá? O que a gente recomenda sempre é fazer no caso da comunicação livre, né? Ela não tem muitos critérios de recusa, porque a gente está falando de comunicações livres, então não tem nenhuma proposta específica. Mas para quem for submeter para simpósio, né, tenta, né, mostrar como que o seu trabalho faz sentido dentro daquele simpósio. Isso aumenta muito a chance de ser aceito. Comunicação livre costuma ter uma taxa alta de aceitabilidade, só cuidado com ortografia, referências, coesão, e tá tudo certo. E aproveitar todos os dos 2.500 caracteres. Faça um resumo bem completinho, pode falar todos os detalhes. Parece que quanto menor, melhor, mas não. Coloca tudo lá e torce para a comissão gostar. Só uma ressalva, porque eu passei o olho aqui, mas eu acho que, Francine, esse item, esse 7.3 que você falou, é sobre você ter cursado uma graduação no exterior.
e não sobre proficiência. Mas depois lê melhor lá, que eu passei o olho rapidão aqui, posso estar errado, mas achei melhor falar. Não, vocês conseguem me ouvir agora? Sim. O que acontece? No item 7.13 está escrito assim, ó, poderão ser aceitos certificados de proficiência em língua estrangeira emitidos por outras instituições públicas de ensino. No caso, eu fiz um processo seletivo para a PUC, para um mestrado da PUC, e no caso, eu fui aceita, mas não era com a bolsa que eu queria, então eu declinei, e aí a intenção é tentar por aí. Especificamente trabalhando um pouco com gado, enfim, história da África, etc. E tal. E aí, no caso, eu queria saber se esse certificado poderia ser aceito, porque o item 7.13 diz instituições públicas de ensino, percebe? Então, fica um pouco ali à margem do tipo, será que esse certificado seria aceito? Não, percebe? Existe uma exclusão, porque a PUC não atende esse requisito de ser pública. Eu não tô encontrando esse item. Será que a gente tá olhando o mesmo arquivo? Eu peguei o arquivo que mandaram aqui no chat, especificamente. Está na página 19. O título é Edital Regular 1, 2024, mestrado doutorado 2025. Vou encaminhar aqui no chat o link específico que eu utilizei como base. Porque eu abri diretamente do site e é um documento que só tem 12 páginas, então eu não sei o que tem de diferente. Esse documento que ela está verificando é o da Faculdade de Educação, não é o da Ah, Fafiche. tá. Perfeito. Ok. Mas o da Fafiche, ele não tem nenhum 7.13, acho que é por isso que talvez tenha confusão. E também eu abri o arquivo aqui, ele tá 2024-1, não. Acho que não é desse ano agora, não. Assim, acho que já foi. Porque o link que ela mandou tá edital regular número 1, 2024. Ah, ok. É porque eu Para usei como base 2025. que eles mandaram no chat aqui. Não, é porque eu não Então, sei gente, se 2024 equívoco meu. Enfim, não, eu acho que é o que Mas, Francine, o da história pode ficar tranquila, porque só tem que ser processo seletivo de outros programas estrito sensu reconhecidos pela CAPES. Então, não tem nada especificando que tem que ser instituição pública, não. Então, desde que seja um exame que você fez no processo seletivo da PUC, tá tranquilo. Não, show, então. Beleza. Obrigada, viu, gente? Deixa eu só esclarecer. Esse edital, ele tá... eu acho que ele foi... Não. É porque como a gente ainda está no primeiro semestre, teoricamente, ele tá 2024/1. Mas é para fazer mestrado em 2025. O processo seletivo é de 2024, mas é para fazer em 2025. Tipo mobilidade acadêmica. Mas é isso. Esse daí é o edital da Faculdade de Educação. Mas aquele link do Drive que eu mandei coletivo, ele tá com as leituras e com os dois editais, o da Faculdade de Educação e o da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Então, ele tem todas as opções lá para vocês olharem. Não. Não precisa assinar a lista. Gente, se a gente não tiver mais nenhuma pergunta, queria agradecer vocês pela disponibilidade de estar aqui no final do semestre, cansados nesse calor de BH, enfim, ou de outros lugares, não sei. Mas, enfim, o CAIS agradece muito a disponibilidade de vocês e gostaríamos muito de continuar essa parceria entre graduação e pós, sempre tirar a dúvida da galera, o que der para a gente fazer em conjunto. O CAIS topa, inclusive, ideias de vocês, se vocês tiverem algum tipo de sugestão, só procurar a gente. E aí é isso, gente. Não esqueçam de assinar a lista de presença, ela já está no site, no chat, fixada. E qualquer dúvida a gente está à disposição. Pode mandar DM lá no CAIS, a gente pode divulgar as informações da Andresa, para quem quiser depois, do Pedro, da Maju, se eles quiserem também, a gente deixa tudo lá bonitinho no Instagram, tá bom? Obrigada, gente. Espero que Obrigada, vocês gente. consigam ser aprovados. Boa sorte no processo. Valeu, gente. Boa sorte. Obrigada, gente. Boa sorte.